Bom dia, seja bem-vindo a mais uma palestra do Grupo da Amizade Francisco de Assis. É com grande alegria que recebemos você em nossa casa para refletirmos acerca de temas que nos dizem respeito à nossa vida de íntima, à nossa vida de sociedade. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje com a leitura da obra Evangelho segundo o Espiritismo, com nossa irmã Valéria. E em seguida faremos a nossa prece inicial. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Queridos irmãos, vamos agora então orar ao Senhor da vida. Senhor da vida, obrigado por mais um dia de nossa existência. Abençoa-nos, Senhor, bem como a toda a criação. Ampara a nossa família, os nossos amigos, os nossos inimigos, todos que contribuem e que labutam para um mundo melhor, tanto na esfera política, quanto na esfera religiosa, enfim, em todos os setores onde o teu amor e a tua caridade aguardam-nos a ação. Que hoje tenhamos um dia pleno de harmonia e paz conosco e com nossa família. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos novamente. Nós iniciaremos a nossa palestra matinal deste domingo com o tema Os Guardiões. Nós estamos transmitindo essas palestras diretamente da nossa sede aqui no Grupo da Amizade Francisco de Assis, no Parque Estrela d'Alva 9, Jardim Gá, Lusiânia, Goiás. E ainda estamos dessa forma, apenas de forma virtual, aguardando a melhoria da saúde global e a saúde da nossa comunidade. Enquanto isso, além das palestras, continuaremos com as nossas ações de assistência espiritual e material. A assistência espiritual e moral prestadas
por meio das nossas redes sociais, o WhatsApp, onde veiculamos diariamente mensagens do Evangelho, bem como a leitura da obra Diretrizes de Segurança, com nossos queridos Silvio e Graziella, além das mensagens que são transmitidas por todos no nosso grupo de WhatsApp. Caso você queira ser adicionado, participar dessas leituras, comunique-se conosco por meio deste vídeo, pelos comentários desse vídeo, ou também pelo nosso e-mail que está na descrição. Além dessa atividade de palestra e essas atividades que nós falamos, nós também desenvolvemos uma atividade de assistência espiritual à distância e também aos espíritos desencarnados que frequentam a nossa instituição. Então, após a palestra, nós teremos a reunião de assistência espiritual, onde vamos vibrar também, irradiar para o nome de todas aquelas pessoas que vocês enviaram para nós e foram anotadas no nosso livro de irradiação, bem como todos os espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados. O nosso assunto de hoje, nós lembramos de uma lenda, um conto popular, muito conhecido, em que uma criança chegou muito chateada em casa porque ela tinha brigado com um colega e se sentia muito injustiçada e foi falar com o vovô. Contou com o vovô que teve uma briga na escola e que o coleguinha foi desleal, ele estava muito furioso. Aí o vovô chegou, deixou ele se acalmar um pouco e conversou com ele. Pô, meu netinho, é assim, a vida tem dessas coisas, mas é preciso você ter cuidado. Eu mesmo tenho mantido diversas situações em que também eu fico muito chateado, com muita raiva. E eu sinto como se tivessem dois lobos dentro de mim. Um lobo bom, educado, que trata bem as pessoas, que só ataca e só reage quando necessário, no momento certo e da forma também da maneira correta. E ele está sempre em harmonia com todos que o cercam. Mas eu também, dentro de mim, sinto que eu tenho um lobo furioso, um lobo mau, que ele briga por qualquer coisa com todos e o tempo todo. Qualquer coisinha mínima já é motivo dele se irar totalmente, ficar totalmente transtornado. E esses lobos vivem disputando dentro de mim, querendo tomar o meu interior, os meus sentimentos. E o netinho ouviu e falou: mas vovô, e qual deles o senhor acha que vence? Aí o vovô sorriu para ele e disse: meu filho, aquele vence aquele que eu alimento mais. Então vocês veem, queridos irmãos e irmãs, que é interessante a imagem, né, do lobo, o arquétipo do lobo, como ele influencia, exerce um fascínio sobre a nossa imaginação, as nossas fábulas, as nossas reflexões filosóficas de vida. É um animal muito admirado, né? E ele reflete um pouco aquilo que ocorre dentro de nós, não é mesmo? Que nós temos vemos o lobo geralmente com aquela sensação de que é um animal selvagem, né? Que vive nas florestas, não vive conosco, não é domesticável. E realmente não é. Dificilmente na história da humanidade viu-se contatos amigáveis ou vamos dizer assim,
um lobo ser domesticado como um cão, que dizem que o lobo é um ancestral do cão. Domesticado, adestrado, você não vê, né? Mas os cães sim. Então, no nosso folclore, né, mundial, existem muitas outras histórias e lendas que envolvem a figura do lobo. Lembro-me do Lobo Mau, Os Três Porquinhos, tem aqueles filmes de ficção, né, do lobisomem, né, que mostram sempre aquela figura malvada, cheia de instintos, selvagem, não é mesmo? E essa história mostra que esses lobos, eles também têm relação com o nosso mundo íntimo, né? Traz a relação de que nós, como se nós tivéssemos a nossa alma cindida em duas partes, dominadas, né, em luta, vamos dizer assim, sendo habitada por dois animais selvagens. Um em equilíbrio com o meio e o outro totalmente destemperado e desequilibrado. Muitas vezes nós nos vemos dessa forma, não é? Eu também, muitas vezes, tento entrar em acordo com esses dois lobos, e às vezes um ou outro, quando é mais alimentado por mim, acaba transtornando o ambiente ou então pacificando. Mas eu lembro também, essa figura do lobo é muito interessante. Nós estamos tendo a oportunidade atual de conviver com um cão, que é vamos dizer assim, uma derivação do lobo, né? Da raça Pastor Malinois. É muito interessante. É um cão que não foi socializado devidamente e que nos tem solicitado bastante atenção e tempo. E é interessante como ele se comporta, né? Comigo ele é manso, cordial, carinhoso. É um cordeiro. Com outras pessoas, inclusive da família, ele se transforma. Ele se transtorna de tal ponto que todos da casa ficam sobressaltados. E a gente fica analisando isso, né? Nós estávamos nos preparando para vir para cá hoje, pensando nisso, né? Muitas vezes nós somos assim, muito parciais e muito cautelosos, né? Com aqueles que são próximos, a gente é todo afeto, todo carinho, mas com os outros a gente né? A gente não dá nem bom dia, não quer nem conversar, não serve, né? E com aqueles mais próximos que estão ali comungando conosco, nos alimentam e tal, eles são carinhosos. Às vezes a gente até ralha um pouquinho, mas ele esquece, brinca. Parece um cordeiro, né? Cãozinho, como um cãozinho de estimação qualquer, só que ele é grande, uma boca imensa, né? Dentes afiados, mas assim, totalmente protetor, um verdadeiro guardião do seu dono. E também refletindo a respeito dessa questão do lobo, da sua, vamos dizer assim, lealdade aos seus princípios, também a sua selvageria em muitos momentos. Lembro-me que nos Estados Unidos, no início do século XIX, por volta de 1800, houve uma grande expansão da agricultura e pecuária no oeste americano. Então as florestas, como aqui também ocorre no Brasil, foram começando a ser dizimadas e o espaço do lobo começou a ser ocupado por fazendas agrícolas, pecuária. E isso trouxe um grande desequilíbrio. E não tendo florestas e também víveres para se alimentar, os lobos começaram a predar os animais domésticos, ovelhas, galinhas, gado, e houve uma grande reação dos fazendeiros americanos, a ponto de decretar o lobo o inimigo número 1 daquela região e todos os Estados Unidos. Então, em 1950, diz que a população de lobos, em comparação ao início do século XIX, tinha se reduzido a 2% do total. E isso a gente vê no mundo também. Em muitas regiões, o lobo foi quase extinto. No ano de 1995, no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, eles verificaram que
a falta do lobo tinha provocado um grande desequilíbrio ecológico, a ponto de um número de cervos, veados para alguns, terem se multiplicado tanto, e sem o predador principal, que eram os lobos, eles praticamente dizimavam todo o pasto das planícies, ficavam nas beiras dos rios, se multiplicando, procriando, com uma alimentação farta, mas eles foram dizimando toda a vegetação, acabando com a vegetação rasteira e com os arbustos, causando uma gravame grande, inclusive aos rios. Começaram a ficar assoreados, porque não tinha mais vegetação ali. E o que é que eles fizeram? Fizeram um estudo, falaram, vamos trazer os predadores que estavam nessa região na época. E o principal predador, que eram os lobos. E então trouxeram 14 lobos para habitar novamente o parque de Yellowstone. E o que aconteceu? Apenas a ação dos 14 lobos naquela grande região fez com que os cervos começassem a não querer estar mais nas planícies, começaram a se esconder, a subir mais as montanhas, a procurar outros pastos, longe das planícies. E assim, com a ação também predatória do lobo, começou a diminuir a população dos cervos, os lobos começaram a se multiplicar, e assim os ursos, que também se alimentavam um pouco dos cervos, principalmente das carcaças, foram retornando, né, se alimentando mais e procriando, e assim também com mais plantas, e a vegetação foi se recuperando, árvores foram brotando, o reflorestamento iniciou, pássaros começaram a chegar, então os pássaros chegavam novamente, todo o ecossistema começou a ser revitalizado. Os pássaros retornaram, castores começaram a represar a água dos rios, o que favorecia os peixes. Eu sei que, no final das contas, depois de todo esse período, outro detalhe, os lobos também predavam os coiotes. Os coiotes se alimentavam dos roedores, então sobravam mais roedores, então também os répteis começaram a ter mais alimento em abundância, né? Então, eu sei que toda a cadeia de animais e de vegetais começou a entrar num processo de exuberância, que eles chamam de cascata trópica. Então, diz que é um dos fatos mais relevantes, experimentos mais relevantes a nível mundial dos últimos 50 anos, foi essa reintrodução desses 14 lobos nessa reserva do Parque Nacional de Yellowstone. Então, olha só, meus irmãos, que interessante, né? E aí eles chegaram à conclusão, e depois foram verificando, que até devido à recuperação das margens da vegetação, os rios começaram a ficar mais caudalosos. Havia charcos, peixes começaram a se multiplicar, né? Houve charcos que foram formados. Então, eles consideraram que assim as margens dos rios ficaram mais firmes e menos assoreadas, e os rios começaram a ficar mais caudalosos, mais bem definidos. Toda uma questão também de produção de água foi valorizada, até mesmo pela própria presença das árvores, né, da vegetação daquele parque. Então eles tiveram um grande êxito e foi um grande sucesso mundial essa experiência, que começou no ano de 1995. Então vocês veem que interessante, um animal, era o mesmo animal, que numa época ele trouxe grande prejuízo, e depois numa outra época, ele veio trazer a abundância, uma reserva, para a gente notar que, apesar de o lobo ser um animal selvagem, com seu temperamento social, eles andam em alcateias, né? A alcateia, toda a sua hierarquia dentro em bandos que eles andam, eles têm eles são afastados dos humanos. Então a gente tem que respeitar. Esse respeito à forma de vida dos lobos levou a que a harmonia se restabelecesse, tanto para nós humanos quanto para os lobos, que agora se sobrevivem, estão em expansão
lá nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também, na Europa. Há reservas que são a preservação de lobos, inclusive na cidade de Gubbio, né? Lá na Itália, onde tem aquela lenda, né, do São Francisco e o lobo de Gubbio. Nós vimos que lá se tornou uma reserva florestal de proteção aos lobos europeus que estavam também em vias de extinção. No Brasil, nós temos também o símbolo do cerrado, né? Nosso lobo-guará, o lobo vermelho, que também é uma espécie que é diferente do lobo americano, que anda em bando. O lobo-guará não, ele anda solitário. Ele só se encontra com outro para procriar, né? Só encontra com outra espécie para procriar. Depois, cada um vive a sua vida solitária, diferentemente dos lobos americanos e europeus. Então, meus irmãos, essas experiências com o lobo que estão dentro da nossa imaginação e na nossa vida real também, mostram que dentro de nós há essa parte instintiva que ainda é forte em nós, né? Se nós formos ver, nós também somos movidos pelos instintos, que um deles muito forte é o instinto de conservação, que dá origem ao que nós conhecemos como egoísmo e orgulho. O egoísmo e orgulho, segundo a livre Gênese, tem origem no instinto de conservação exacerbado. Portanto, é importante que nós tenhamos controle sobre isso. Nós não vamos extinguir esse instinto de conservação, que, como nós vimos, faz parte da vida dos animais e nossa. Ele nos garantiu à humanidade a sua sobrevivência, a sua vida de preservação neste planeta. Então, nós devemos a Ele também a nossa sobrevivência, a nossa preservação. Por isso que Deus é sábio. Agora, é necessário o respeito a isso e o controle. E quais são os guardiões desses que fazem em nós este controle da nossa agressividade, da nossa ira, do nosso instinto de conservação? Quais são? A razão é uma delas. A razão é um dos guardiões principais. E nós, em matéria de razão, estamos apenas engatinhando na evolução espiritual. Os espíritos são bem claros quanto a isso. O homem é um ser racional. Sim, um ser racional nascente. Por isso que nós vemos tantas paradoxos, inconsequências, né, no nosso mundo ainda. Porque nós ainda estamos aprendendo a nos controlar. Então nós devemos transformar esses nossos instintos controlados, transformar no bem, utilizá-lo para o bem, para a defesa, para o progresso, para as conquistas, mesmo que sejam de ordem material. Então eles fazem parte da nossa natureza humana. Então nós devemos conviver com ele e fazer aquele exercício da história inicial do lobo bom, né? Que ele age, mas de uma maneira tranquila, às vezes até com mais energia, no momento certo e da forma correta. Nós devemos, às vezes, reagir. A reação, ela também faz parte da nossa natureza. Agora, o que a gente vai colocar antes disso vai ser o quê? O pensamento, o raciocínio, o planejamento, né? Vamos usar isso com tranquilidade, para que o resultado daquela ação seja produtivo para nós e para a sociedade. Então é esse controle quem faz são os nossos guardiões. A razão e o sentimento maior, que é o amor. Nós vamos agir para salvar, para que as coisas entrem em um estado de equilíbrio, né? Muitas vezes a força, a energia devem ser utilizadas com temperança, com prudência e, sobretudo, com amor. Então, esses dois guardiões, a razão e o amor, têm que estar dentro de nós, policiando-nos para que o nosso lobo bom venha à tona e prevaleça. Nós devemos alimentar a nossa razão e os nossos sentimentos. Então, queridos, a nossa reflexão hoje é a respeito dos nossos guardiões. Nós agradecemos
por toda a atenção que vocês nos têm dado e encontramos vocês no próximo domingo para uma nova reflexão na nossa palestra. Muito obrigado, muita paz e até a próxima. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. E a paz. Vem a noite, volta ao dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor, do amor. Assim depois da amargura que a vida tem